E aí galera, tudo bom com vocês? A gente está aqui de novo com o Gida aqui. Um pouquinho diferente, um pouquinho mudado. A gente está com a ausência do pastor Jonas, que estava no último vídeo, do Jonatas também, que era o cara que dava um tom cômico, humorístico aqui no grupo, mas hoje a gente vai se virar com o que tem. E o que tem hoje é meu amigo David, como vocês já conhecem, nosso amigo Juan, que é um novato, né? Tá iniciando aqui. Tá estagiando aqui no... nessa seita. E aceita pessoas, não é seita não, brincadeira. E Gustavo que tá aqui falando. Hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mencionar o último vídeo que vocês viram aí, muito obrigado pelas curtidas, os amigos que compartilharam, né? As visualizações, o pessoal que compartilhou. A gente perturbou bastante vocês lá no Message, no WhatsApp. E a gente tá aqui agora... Que é Messi. A gente perturbou bastante vocês lá no Messenger, no WhatsApp, né? A gente ficou compartilhando, divulgando e tal. Obrigado pelo apoio e pelo carinho. Hoje a gente vai falar de novo sobre os desigrejados. A gente teve acesso ao material dos desigrejados, deles mesmo, direto da fonte. E a gente vai comentar hoje um pouquinho mais sobre isso. O que foi, Juan, que foi falado no último vídeo? Eu como internauta até então, né? No caso assistindo, a gente... Basicamente vocês enumeraram alguns motivos que fazem que as pessoas tendem a sair da igreja, se afastar desse modelo de instituição mais determinado e normativo, né? Uhum. Eu vou mencionar ponto aqui... pro estagiário. Agora, eu acho que é importante a gente fazer uma distinção, né, entre dois grupos de desigrejados que existem, né? Quais seriam esses dois grupos? Cara, é o seguinte, esse primeiro grupo que a gente falou é um grupo de pessoas que apenas teve um problema com a religião, com uma igreja. Alguma decepção. Com os membros. Com os membros. Ou com os líderes, né? Alguma rincha, né? Algum debate, alguma coisa ali, uma mágoa. E aí saiu, né? Saiu da igreja, se desligou. E por conta disso se intitula desigrejado. Mas tem um outro grupo, né? Que é um grupo mais assim categórico, mais enfático, mais organizado. Embora a organização também seja uma palavra um pouquinho difícil, né? Uma aparente contradição, mas a gente vai chegar lá. Essa é a diferença. Uma pessoa bem importante aí que lançou um livro em 2010 foi o Frank Viola. Ele lançou um livro chamado Cristianismo Pagão. Nesse livro ele menciona, né, vários rituais, vários itens que teriam entrado no cristianismo no decorrer dos séculos, aí, né, a partir de Constantino. E outra pessoa que atua muito aí nesse meio, que é uma pessoa de referência, assim, é o Caio Fábio, né, que tem até um programa de TV. Isso. Então, tem um já foi entrevistado em vários programas, né, tal. Bem conhecido. Ele é bem conhecido. Responde perguntas. Ele era um pastor presbiteriano, né, durante 30 anos. E aí... O que aconteceu? Ele um dia teve um insight, descobriu o sistema religioso. Existe um sistema religioso, né, muito carregado com elementos pagãos e tal, interesses políticos na religião e tal, e ele resolveu sair da religião e acabou criar um novo movimento, né? Eu lembrei aqui de mais uma pessoa, né, que é o Wackel, né? Inclusive a gente usou, né, a gente teve acesso ao estudo bíblico lá do grupo dele, né? Dessistematizando. E o que ele fala nesse estudo é exatamente isso, né? Que o sistema religioso, né, está corrompido, tem várias coisas pagãs aí no meio e que, portanto, não é mais um sistema confiável. Segundo o Carlos Flávio Teixeira, que é um jurista e dá aula, né, para advogados, curso de direito, ele diz o seguinte no livro dele, sobre a verdade. A verdade é quando os fatos eles correspondem ao objeto. Então, pensando nisso, a gente entende o seguinte: palavras têm significado. Sim ou não? Sim. E é muito importante a gente ter noção do significado das palavras, porque ele pode ter uma ideia e eu uma ideia. Da mesma palavra. Às vezes da mesma palavra, né? Conceitos diferentes e tal. Mas a gente tem que se ater aos conceitos e às palavras, porque a Bíblia é feita de palavras. Exato. E se a gente foge disso, a gente vai ficar aqui discutindo um monte de coisa que não tem sentido. Então vamos nos ater agora ao significado das palavras. Tem 3 palavras importantes que a gente precisa definir antes da gente dar sequência aqui. Illuminati. Maçonaria não, cara. Glória a Deus.
Instituição, igreja e religião, né? Então, Alguma delas é pagã. Bom, O que não é pagão, né? O que não é pagão? Essa é a pergunta. Então, primeiro, para vocês terem uma ideia de onde a gente tirou a fonte, porque a gente vai falar, sim. a gente usou três fontes. Um dicionário comum, enciclopédia de teologia e filosofia de Champlin e o dicionário de Bíblia do Wycliffe, da CPAD. Vamos para o significado das palavras agora. Instituição, Juan. Segundo o dicionário, conjunto de regras e normas estabelecidas para a satisfação de interesses coletivos. Então, basicamente, instituição é o que rege, né? É o que normatiza a igreja. Ou seja, são regras que são estabelecidas visando a organização, né, da igreja, do conjunto de pessoas ali. Não necessariamente as regras vêm da Bíblia, porque aí é do coletivo. Sim. Depende da cultura, da região. Exato. São coisas que mudam com o tempo, né, de acordo com a necessidade. Para usar uma palavra bonita, né? Uma palavra chamada sinergia. Vem da biologia, mas a gente pode aplicar geralmente em empresas, quando os funcionários, embora com funções e cargos diferentes, trabalham para um fim específico. Exato. Sinergia. Sobre cargos, que o Juan falou. Exato. Cargos significa que você vai ter ali hierarquia, né? Você vai ter um líder, você vai ter um encarregado. Então, isso também tem a ver com o conceito de instituição. Outra palavra é igreja, né? Igreja vem do grego, né? Eclésis, ou eclesia, dependendo de como você for falar. O conceito básico é chamados para fora. Mas, não necessariamente também tem a ver com religião, porque pode ser uma assembleia. Sim. Na época dos judeus eram pessoas que iam discutir política, mas igreja vem do grego, será que é pagão também esse nome aí? Outra coisa é religião. Religião vem do latim agora. Ixi, latim é pagão. A palavra no latim é relegere ou releiere. E tem alguns significados, dentre eles a gente vai mencionar dois. Um é religar, que o pessoal utiliza muito quando vai falar sobre religião, né? Religar. Como se religasse a humanidade, a Deus, etc. E a outra é reler. Reler. Você pode pesquisar lá os artigos no terceiramargemdorio.org, tem lá um artigo sobre religião, sobre esse outro significado. Revisitar, reler, fazer uma releitura. Um texto que deixa bem claro aí, que é o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 27, que diz: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, basicamente, a Bíblia trata a religião como algo prático, né? Como uma ação. Visitar os órfãos e as viúvas. Quer dizer, mais do que um conceito. Que está distante da cognitividade, né? Mas tem a ver com o que eu faço na minha vida diária. Agora a gente vai tentar discutir aqui quando que a igreja, a instituição, a religião, quando que elas são realmente úteis, positivas e quando são negativas. Quais seriam os pontos positivos e quais os pontos negativos da instituição, da igreja, da religião? Eu acho que se religião fosse totalmente negativa, 100% negativa, primeiro que Jesus não teria nascido judeu, porque ele é Deus. E se essa fosse a grande última verdade que ele precisaria pregar, ele já nasceria dando exemplo. Ele não seria circuncidado no 8º dia. Então são coisas para você pensar e refletir. A igreja, ela é positiva, né, quando ela realmente vive o que a Bíblia ensina, né? Quando ela consegue realmente permanecer firme na doutrina dos apóstolos. E além disso, da questão da doutrinária, né, que é muito importante, a gente está seguindo realmente aquilo que Deus espera que nós sigamos, né? Que Deus estabeleceu. Que Deus estabeleceu. Outra coisa muito importante dentro do contexto da igreja, do corpo de Cristo, é que os membros se amem, né? Que haja realmente união, como a Bíblia fala que deve haver, né? Tanto que Cristo falou, né? As pessoas reconhecerão que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros, né? Então, realmente hoje a gente vê que falta muito isso, né? Mesmo dentro das igrejas há muita desunião, muita discussões, tal, desentendimentos. O próprio discurso de muitos religiosos, muitos líderes religiosos, é cheio de ódio, né? Sim. A instituição vai ser negativa quando ela entrar em conflito com os interesses do reino. Então, quando entra em conflito, a gente tem que dar valor, tem que dar mais atenção, tem que dar espaço, tem que dar importância maior para os interesses do reino, para a filosofia do reino. Lembrando que instituição, como a gente definiu, né, são um conjunto de normas, regras e tal. Então, o que a gente está dizendo aqui é que quando
ou melhor, que essas regras, essas normas, elas devem ser simplesmente a base da igreja, entendeu? Do corpo de Cristo. Elas não podem estar acima. Devem ser do sujeitas corpo, ao reino. É só um meio que a igreja se utiliza para poder seguir em frente e cumprir a obra que Deus deixou para ela, entendeu? Não Porque pode estar imagina, acima da igreja. Imagina, pô, no discurso dos apóstolos, do dia para a noite, foi um acréscimo de 3.000 membros. Como é que tu mantém essa galera unida, na mesma doutrina, sem dar uma assistência, sem sistematizar? É muito difícil de sistematizar. Porque isso é uma questão de didática, é uma questão de ensino. De organização. É uma questão de organização. Falando ainda dessa questão aí da instituição, né? Da igreja institucionalizada, tal, que os desigrejados questionam muito isso, que eles falam que a igreja como instituição hoje é antibíblica, né? Pagã. Mas se a gente olhar para a Bíblia, se a gente se ater à Bíblia, que é a nossa regra de fé, a gente vai ver que existem vários exemplos dessa organização, da hierarquia também, sim, né? Sim. Já naqueles momentos ali da igreja primitiva, entendeu? Então isso é um ponto muito relevante para a gente levar em consideração. Um exemplo dessa organização que havia já ali na igreja primitiva, né, é o que a gente encontra lá em Atos 6, que fala da instituição dos diáconos. Eles se reuniram, né? Entraram no Sim. consenso e elegeram diáconos. Então aí é uma organização. Demonstra uma hierarquia. Porque alguém teve que tomar a frente para decidir, não, a gente tem que escolher isso aqui, a gente tem que fazer isso aqui. Outros exemplos a gente pode encontrar na Bíblia também, lá em 3 João 1, lá em Tito 1,5, Tiago 5,14, que fala sobre presbíteros, né? Ou como em outras traduções a gente pode encontrar anciãos, ou pastores, ou sacerdotes, que em resumo seriam pessoas que estariam à frente das igrejas locais para tomar conta, né, dessas igrejas, para organizar as coisas que acontecem ali. Inclusive, em Tito 1,5 que eu citei aqui, a gente vê Paulo dizendo para Tito estabelecer presbíteros. Tem outra passagem que a gente vê lá em Atos, que Paulo ele faz isso, né, ele vai até uma igreja e ele escolhe presbíteros ali, aí ele fala que eles oram, fazem jejum, isso. E aí depois disso eles escolhem os presbíteros. Então a gente vê que essa questão... Sim, a gente vê claramente uma organização. Existe um sistema. Sim, existe um sistema. Existem muitas instituições religiosas. Então você não pode pegar todo mundo e jogar no mesmo pacote. Tem um outro exemplo sobre instituição, sobre religião, né? Que meu amigo aqui conhece bem, já leu, pode explicar um pouco pra gente. Essa crítica, né, que tem no livro Os Irmãos Karamazov do Dostoiévski. Inclusive eu recomendo muito esse livro se você... É grande, mas vale a pena. Forte, são 1000 páginas. Mas vale a pena. Caso você queira apenas sentir um pouco disso, tem um capítulo chamado O Grande Inquisidor. A suma é como se Jesus ele voltasse à Terra no contexto da Inquisição Espanhola no século 17. Então Jesus volta à Terra para continuar o ministério dele. Então ele começa a fazer milagres, começa a fazer curas. Exatamente. Aí chama a atenção. Chama a atenção. O povo começa a seguir ele, né? Só que o Grande Inquisidor, que é o líder máximo da igreja, no caso, ele vem e prende Jesus novamente. Uhum. É um diálogo fantástico entre Jesus e ele. Ele critica Jesus em vários pontos. A gente vê como a instituição ela está um nível acima. Exato. Do que é a essência está dela. acima da igreja, né? Da Bíblia. Acima do reino, acima do que a Bíblia diz. É porque é um poder, né, cara? O poder tende a corromper, né? É uma forma de você enriquecer, de dominar hoje, dominar mentes. Se você quiser ficar rico, só você fundar uma igreja aí no seu bairro, né? Cobrar lá o dízimo, o trízimo, oferta, o quadrízimo, o que você quer. Os próprios pensadores, né, e filósofos e sociólogos, muitos deles apontam uma dificuldade assim com a instituição, porque o poder ele tende a manipular, ele tende a punir da forma como ele quer. Tem, por exemplo, o Vigiar e Punir do Michel Foucault, né, que vai criticar as instituições de segurança, né, que tem poder, que estabelecem a ordem e tal, que são extremamente opressivas, né? Então tem essa dificuldade já do ponto de vista da sociologia, né? De forma poética a gente pode ter em mente o seguinte, né? É como se a igreja fosse o quadro pintado pelo artista, exato, sabe? É bem aquela pintura bem bonita, né? Com a textura, com todas as partes bonitas, aquilo que a gente aprecia ver. A parte importante, a mensagem, o conteúdo. E a instituição vem a ser a moldura do quadro, né? Aquilo que dá suporte, aquilo que está por fora, mas que sustenta, né?
Você é poeta, cara. Muito poético isso. Muito Poético. bonito. Parabéns. Outra coisa importante, né? Com relação a paganismo, entrar no Sim. paganismo na igreja, os desigrejados, eles, inclusive no estudo que a gente viu, né, do Akel, ele cita lá vários itens, várias coisas que teriam entrado na igreja a partir de Constantino, né? Aí ele fala, por exemplo, da vestimenta, né, dos sacerdotes, que antes era mais simples, depois passou a ser algo assim mais pomposo e tal, Chique. similar ao que os soldados romanos usavam na época, né? E a questão da entrada das velas na liturgia, na liturgia adoração. da adoração. Eles falam também As músicas também. as músicas, a própria arquitetura, né, dos templos. Sim, Eles sim. falam que isso daí é algo pagão. E também falam inclusive do púlpito, né, que o púlpito teria uma origem pagã. E aí eles dizem que por conta de todas essas coisas, as igrejas hoje que adotam esses itens aí, elas seriam igrejas pagãs, né? Sim. O sistema, portanto, religioso seria um sistema hoje pagão, que, portanto, seria um sistema que não estaria em conformidade com a vontade de Deus, né? Uhum. Que não prestaria uma adoração aceitável. Aí o que a gente pode se questionar aqui agora é o seguinte: ainda que esses itens realmente tenham uma origem pagã, será que isso torna eles inválidos para a adoração hoje? Pode ter tido uma origem pagã lá atrás, era usado para uma outra finalidade que não era a adoração a Deus. Sim, sim. Mas se hoje essa coisa é usada no culto e serve para adorar a Deus, é um instrumento para dentro dessa adoração e não fere nenhum princípio bíblico, Se não fere nenhum princípio bíblico. É válido. duas coisas importantes aqui, né? A utilidade dessa coisa hoje, não lá atrás, mas a utilidade hoje. E se fere ou não algum princípio bíblico. Eu acho que isso Exato. que a gente tem que usar como norte para Nossa. saber se realmente aquilo ali deve ser utilizado ou não no culto, né? Na adoração. Exatamente. Não a origem dele, né? É porque se a gente for buscar a origem de todas as coisas, nem tudo vem exatamente lá do contexto judaico-cristão. Exato. Nem todos os elementos vêm lá do período do Éden, né? É o seguinte, pessoal. O próximo vídeo vai ser sobre linguagem religiosa e linguagem bíblica. São duas coisas completamente diferentes. Quando a gente Sim. vai para a Bíblia, a gente tem um choque da realidade, daquilo que a gente vive hoje com aquilo que a Bíblia prega. Então fica ligado aí no próximo vídeo, tá? Se inscreva no canal, por favor, ativa o sininho do canal, isso é muito importante, ajuda a gente a continuar fazendo vídeo. E se você tiver alguma sugestão, entre em contato com a gente, o contato Pode vai colocar estar nos comentários aí também. contato vai estar na Se você descrição quiser do fazer vídeo. dúvidas que vocês... Muito obrigado, esse é o programa Didaquê, né? Um grupo de estudo entre amigos de uma forma diferente e aberta que te ajuda e te aproxima mais do Eterno. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Prazer.